Bom dia, vamos com mais uma live com Erlanger, que é esse que vos fala. Quando eu marquei eu não me dei conta de que era feriado e de finados, mas a vida continua. Meus sentimentos a todos que perderam recentemente parentes aí nessa pandemia ou mesmo fora dela. Me lembro de um princípio do positivismo, minha família é de origem positivista, eu não sou, que fala cada vez mais o mundo é governado pelos mortos. Eu acho que isso tem um certo sentido que pode ser comparado com aquele quem não estudou a história está fadado a repeti-la, que é do Lampedusa. O entrevistado de hoje é o Guilherme Fiuza, jornalista. Já chegou, nada como opa. Aí vai começar aquela novela. Guilherme, perfeito. Já vamos entrar. Conectando. Ô, Fiuza. Oi, Erlanger. Você tá que nem a rainha da Alice. Cortem-lhe a cabeça. Eu tô sem cabeça, né? Um pedaço. Não, mas sei que cabeça você tem. O que tem dentro dela é que a gente vai descobrir daqui um pouco. Não, tá bom agora, tá bom. Acho que ficou, né? O seu sinal que tá um lixo. O sinal tá ruim? Mas acho que não vai, não tem como melhorar. Mas o que aparece aí, Erlanger? Aparece um ectoplasma de bigode. É mesmo? Você tá me vendo bem? Tô te vendo perfeito. Então vamos embora. Fiuza, a gente sempre começa aqui. Primeiro, quanto tempo, né? A gente não se encontra, né? Se bem que acho que há muito tempo ninguém se encontra com ninguém. Não, a última vez que a gente se viu foi na estreia da tua peça. Agora e na hora, uma peça incrível, inclusive. Você tinha acabado de também... Você também tinha produzido uma, né? Tinha escrito e produzido uma. Sim. Fiz, a minha era uma comédia mais rasgada, a tua era uma comédia filosófica. Acho que por isso não deu público. Fiuza, olha só. Teatro é complicado no Brasil. Aliás, quase tudo é complicado no Brasil. Aqui tem uma espécie de pedágio. A pessoa tem que falar da sua infância, do seu estudo, que a gente tentar entender isso que você virou, qual é a origem. Onde você nasceu, sua família. Vamos lá. Você como um bom biógrafo, né, Erlanger? Não, rapaz, meu pai era cearense, né? Então veio para cá, assim, sem nada, com muitos irmãos. E eu acho que a trajetória dele explica um pouco mais a minha, porque então ele era um outsider, um cara que sempre correu atrás, assim, por fora do sistema, foi se estabelecendo no Rio de Janeiro, né? E aí, enfim, era um virador, né, e tal, e aí acabou indo trabalhar com economia, mas sempre manteve essa questão assim do outsider, do cara que veio do Ceará sem nada e tal. E eu acho que eu me identifico um pouco, né, assim, claro que eu nasci no Rio de Janeiro, eu nasci na Zona Sul do Rio de Janeiro, então não sou um outsider assim de origem, mas o espírito dele, né, um cara que foi sempre muito agregador, mas nunca foi alguém de formar ali igrejas patotas e tal. E eu acho que nesse ponto eu me identifico. Então, eu fui sempre fazendo assim o meu caminho, tanto no jornalismo como na arte, assim, de uma maneira também muito peculiar, né? Se é que isso possa te ajudar um pouco a entender a origem aí. Não, mas dá, porque a gente estava falando de teatro, a gente sabe também que nessa área de cultura tem muita patota, né? Mesmo no jornalismo, a turma do fulano, a turma do Beltrano, eu sei o que é ser um outsider. Olha só, não vou comentar os seus livros, digamos, não ficção, mas eu vou citá-los, que são dois que eu adoro. Meu nome não é Johnny,
como é que você achou esse personagem, é um troço incrível, e a biografia do Bolsonaro. Não comentaremos sobre ele, porque não vai dar polêmica. A Tá. sua, a sua primeira estreia na ficção é com o Império do Oprimido, não é isso? Exato. É uma jovem aristocrata que dá uma de São Francisco, abandona os bens e vai lutar pelos pobres. No próprio resumo oficial que tem do livro, fala que é uma crítica ao mercado da bondade. Explica, tinha um alvo esse livro? Sim, sim, eu acho que a Luana, essa protagonista que eu encontrei, seria uma espécie de uma Alice no País das Maravilhas progressistas, né? Que é uma coisa comum a todo jovem, né? Quer dizer, você vai, em algum momento, olhar para o sistema, ver as coisas defeituosas. No caso, ela, uma família aristocrática, então ela tinha materialmente tudo, mas faltava ali, no aspecto emocional, espiritual, uma filha mimada, e aí ela quer conhecer a vida real. E ela começa a se ligar em pessoas que ela acha que representam a vida real, né? Que ela acha que estão justamente fora desse aparato, justamente que a gente estava falando dos insiders, né? Assim, com tudo remediado, com todas as redes de proteção estabelecidas. Então, a Luana a Luana sai de casa, e uma aristocrata de São Paulo, e vai procurar justamente as pessoas que ela acha que representam a quebra dessa vida morta, né? Que é o que ela acha que ela vive. E ela vai parar numa ONG, e isso não é nenhuma vontade de estigmatizar ONGs, não, mas ela vai parar numa ONG onde existem idealistas. Ela se apaixona logo por um deles, que foi professor dela, e ao longo do percurso ela vai percebendo que as causas não têm a profundidade que ela imaginava, né? Ela vai tendo uma certa, assim, uma gincana de desilusões, e aí é um pouco uma paródia dessa realidade contemporânea que a gente vive, né? Onde eu vejo e me incomoda bastante essa questão da afetação de virtudes, né? Como ficou barato você se apresentar como alguém contra o racismo, contra a homofobia, eventualmente até, na minha opinião, jogando fora décadas de avanço na harmonização, né, desses grupos, dessas minorias, para aparecer. Às vezes eu tenho a impressão assim de que alguns modernos combatentes contra o racismo se sentem quase que na África do apartheid, né? Assim, aquela coisa um pouco artificial e que não ajuda. Então, o Império do Oprimido é um pouco isso. O título já é um paradoxo, né? E é justamente a ideia de mostrar assim que o deslumbramento com a salvação do mundo, né, pode ser terrível também, por outro lado. Mas você reconhece que há problemas com as chamadas minorias. Eu falo chamadas minorias, que em alguns casos são maiorias, como os pretos, mas assim, não tem nada contra. Você acha que as minorias têm que batalhar pelos direitos? Não, sem dúvida, né? A gente sabe que existe tudo, existe racismo, existe homofobia. Eu só acho cruel a gente jogar fora o que a gente já avançou, entendeu? Porque hoje em dia, por exemplo, em relação aos gays, né? Se a gente for sincero, a gente sabe que a gente está há décadas nessa harmonização com os gays, né? Assim, pessoas da nossa geração, né? Nos anos 80 já era... As pessoas... Quem chegou depois está perguntando. Império do Oprimido é livro, não é filme, ficção. É livro, exatamente. Tá. Mas você está falando sobre os gays. Sobre os gays. O Império tem adaptação para série, né? Mas, por enquanto, é só livro. Então, Erlângea, eu acho que essa questão, o que me incomoda, assim, eu lembro que nos anos 80 já tinha muito forte a questão politicamente correta, que na sua origem eu gosto da ideia politicamente correta, porque ela é justamente você trazer para a sua prática as questões do seu pensamento, do seu ideário, né? Então, assim, olha, não fica só na teoria
e vive isso que você pensa e que você defende. Então, eu acho bom a ideia do politicamente correto. Só que eu acho que com o tempo foi virando uma bijuteria, né? Foi virando um lance de frases, né? Assim, de você realmente afetar aquela virtude e vender aquilo quase como eletrodoméstico, né? Assim, a questão dos gays, dos trans, por exemplo, eu acho e conheço, né, vários amigos que eu tenho, gays e trans, que se incomodam com a maneira como isso tem sido tratado de uma forma mercadológica, eu vejo, né, comercial. Então, agora, é o que você disse, as questões permanecem. A questão racial, por exemplo, a gente não vai ver, no nosso tempo de vida, a gente não vai ver a solução disso, porque a herança é brutal. Né? Todo mundo sabe, né? A herança do período de escravidão. Então, é lógico que ainda qualquer negro ainda traz um grande fardo, né? Só que o que eu acho uma pena, e nós vimos isso, né, no nosso percurso, na arte, no jornalismo e tal, nós vimos esses tabus caindo. Nós, inclusive, somos parte, né, da luta por isso. Na arte, principalmente, é muito claro, né? Assim, a gente, de fato, se relacionando, derrubando aí os preconceitos e tal, e de repente aparece, né? Quer dizer, aparece essa febre que é você apontar o dedo. Então, quando apontar o dedo, patrulhar, vira um ativo, né, de crescimento de notoriedade, etc., eu acho que as pessoas começam a procurar uma maneira de poder apontar o dedo para alguém, chamar de racista quem não é, e eu acho que isso não ajuda as minorias nem ninguém. Entendi. Vamos lá. 3.000 dias no bunker. Sobre o plano real. Qual é o balanço que você faz, na verdade, nem é do plano real, do PSDB, do Fernando Henrique? Ele se arrepende da reeleição. Quando ele assumiu, ele falou, esqueçam tudo que eu escrevia. Agora que ele saiu do governo, ele está fazendo coisas críticas do que ele deveria não ter feito. Você não acha que é ali que surgiu o esquema de corrupção com o Congresso, compra de votos? Não, Erlange, eu não acho, não. Eu acho que aquele período foi um período virtuoso da nossa história, claro, virtuoso, né? Dentro do que pode se ter de virtude naquele ambiente. Mas eu acho que ali o livro é muito sobre o Brasil saindo da adolescência, né? Assim, de fato, uma equipe se formou, não é uma equipe de luminares. Ela aproveita, né, uma cultura que já vinha de outras tentativas de combater a inflação, mas eu acho que ali, de fato, você teve uma equipe muito corajosa. Acho que o Fernando Henrique tem feito críticas ultimamente, porque isso que você disse, né, esse trecho que você citou, dessa fala dele, eu acho que é parte de uma postura que ele adotou que não é construtiva, infelizmente. E então eu fico à vontade para dizer que eu acho que no período do Real ele foi pródigo como regente daquilo ali, e acho que ele formou uma equipe que não era partidária, por exemplo. É um outro ponto muito interessante, né? Porque ele não foi chamar o Serra, ele foi chamar o Malan. Ele de fato montou um time que era dos melhores. Ele topou uma aposta desse time. Para quem não está conectando, é o Edmar Baixa, o Gustavo Franco, o Percharuda, a André Lara Rezende. Estão até separados hoje politicamente. O Gustavo está no Novo, a Helena Landau está... Ele buscou técnicos, né? Exato, exato. Mas ali, de fato, eram todos muito, muito preparados. O livro é muito a aventura da reunião dessas pessoas. Eu até puxo o Gustavo Franco para um protagonismo, não que ele tenha sido o protagonista da história do Real, absolutamente. Ele era até o mais novo, mas eu achava, como autor, eu achava o personagem mais rico, mais perplexo, mais arrojado, e eu puxei ele para o protagonismo. E eu acho que o Fernando Henrique tem todos os méritos de ter juntado essa equipe, e não uma equipe tucana, né, propriamente, partidária, não chamou o Serra, como eu disse, e eles partiram para uma reforma gigantesca. Eles propuseram isso. Fernando Henrique, no primeiro momento, ficou reticente, porque a reforma fiscal, você tinha que mexer no orçamento, você tinha que dar canelada
em todos aí as paróquias, os grupos de interesse, eles compraram brigas muito grandes ali, compraram e venceram, e conseguiram fazer, de fato, uma reforma monetária com transição com duas moedas, que é uma coisa dificílima de fazer, quase com a hipnose coletiva, e eles fizeram. Então, acho que a gente deve isso a esses caras para sempre. Em relação à reeleição do Fernando Henrique, eu acho que houve, sim, a gente sabe que houve compra de votos, mas eu não acho que foi um sistema comandado por ele, né? Posso estar enganado, mas até onde eu vi o que a história mostrou, não houve esse avanço do grupo central político para aliciar. O que, na minha opinião, evidentemente, havia ali era um super de um ativo político, porque o plano deu certo. Essa conversa chata que a gente está hoje em dia de volta com direita e esquerda, faltas de dicotomias ali, por exemplo, isso aí praticamente sumiu. Né? Tinha até aquela conversa nessa época do fim da história, que era uma tese do Francis Fukuyama, que depois da queda do Muro de Berlim e tal, que você sairia dessas dicotomias e você partiria para uma sociedade mais pragmática, de bom senso, de construção, que era o que eu o que eu pessoalmente sempre esperei e desejei. Para minha enorme decepção, hoje a gente está praticamente no caminho oposto a isso. Então, Erlanger, eu acho que ali o Fernando Henrique tinha um belíssimo de um ativo político e eu acho que a reeleição se deveu principalmente a esse ativo advindo de uma grande reforma que ele fez e não de esquema de compra de voto. Três coisas. Primeiro, aqui nas minhas entrevistas eu me posiciono. Não tenho a menor dúvida de que o Plano Real fez a maior distribuição de renda da história, contendo, não sei de outra experiência igual pós-inflação, porque o principal vítima, a grande vítima da inflação era o pobre. Ao acabar com a inflação, o rico botava quem tinha dinheiro botava na bolsa, fazia alguma coisa. Segunda coisa, eu acho que o Gustavo Franco você não escolheu ele também só por ele ter essas virtudes que você falou. Eu acho que ele, num determinado momento, foi ele que segurou o Fernando Henrique. Quando o Fernando Henrique queria ir já para medidas mais populistas, ele enfrentou. Você concorda? Sim, total. Ele teve, de fato, essa ascendência sobre o presidente, porque ele era um cara muito, como eu falei, muito arrojado, e para lidar, ele foi para o Banco Central, e para lidar com o mercado ali tratando ainda o Brasil como essa geleia que você fala grosso e ele se desmancha, e o Gustavo achava que era preciso impor uma cultura mostrando que existia uma diretriz sólida e o governo tinha que falar grosso com o mercado, e é exatamente isso aí que você disse. Nesse ponto, ele virou, de fato, um grande conselheiro do Fernando Henrique, e o Fernando Henrique seguiu bastante as linhas do Gustavo. Outra coisa, até pela personalidade dele, a gente nunca dá crédito ao Itamar, né? Porque tudo só pode ter acontecido porque assim, o Itamar bancou, né? Sem dúvida, Erlanger. O Itamar ele tem um papel importantíssimo, mas que as pessoas confundem um pouco. Tipo assim, o Itamar fez o real. Não, o Itamar nem entendia as medidas econômicas ao pé da letra, o que não é um grande absurdo, porque eram medidas complexas. O Fernando Henrique teve esse mérito também, né, do explicador do plano, ele entendeu, dominou. O Fernando Henrique vinha na imprensa dizendo o país tem rumo, não vamos fazer nada de surpresa. Isso foi outra novidade daquela época. Mas o Itamar, então o mérito do Itamar não é esse de montar a equipe, reger a reforma. Ele não sabia de nada disso. O grande mérito do Itamar é o feeling político, né? Assim, ele realmente enxergou no Fernando Henrique, que estava no Itamaraty, e ninguém dava nada pelo Fernando Henrique, para cargo majoritário nem pensar, e ministro da Fazenda era piada. E o Itamar confiava no Fernando Henrique como político. Ele teve esse feeling. E ele foi lá no Ministério das Relações Exteriores, chamaram o Fernando Henrique para ser o seu quarto ministro da Fazenda. Isso é uma
prova de que o real não é do Itamar, porque não foi uma diretriz que ele tirou da cartola. O Fernando Henrique era o quarto ministro da Fazenda, em muito pouco tempo. Mas ele teve essa grande sacada de botar o Fernando Henrique lá, achar que ele saberia reger bem e segurar a onda daquele incêndio que o país vivia com dívida externa, inflação, não sei o quê. E isso que você falou, ele bancou de uma maneira muito corajosa, porque aí, quando se instaurou a equipe e ela começou a trabalhar, as pressões vinham absolutamente de todos os lados, e é claro que aí o presidente da República teve que segurar, bancar, confiar, e foi isso que o Itamar fez. Você conhece a história do convite do Itamar para o Fernando Henrique? Conhece, né? Tem no livro, inclusive. O Zé Aparecido mentiu, né? O Fernando Henrique estava em Nova York, o Zé Aparecido ligou, o Fernando Henrique não aceitava, ele disse que o Itamar que tinha aceito e publicou no Diário Oficial. Exato, o Fernando Henrique jamais seria presidente da República. O Fernando Henrique volta de Nova York e chega aqui e vê no Diário Oficial que era o ministro, sendo que ele tinha dito não. Exatamente isso. Vamos passar para outro livro. Você se apresenta até hoje nos currículos, não vamos chamar, nas descrições de mídia social, como ex-dimólogo, nem sei como é que é, Dilmólogo. Escreveu Não é a Mamãe. Você tem uma implicância grande com ela, assim, e objetivamente, o impeachment dela foi um impeachment do ponto de vista técnico, por causa das pedaladas fiscais, ou foi um impeachment político? Não, eu não tenho implicância nenhuma com a Dilma, ela que tem com o Brasil e com a vida política, né? Porque é uma pessoa absolutamente despreparada para governar o país, que foi ungida pelo Lula, ou seja, Erlanger, mais um ponto do falso feminismo, né? Até hoje, a gente viu a Jane Fonda exaltando a Dilma Rousseff como símbolo feminino. Isso aí a gente andou meio século para trás, né? A Dilma foi ungida, tutelada por um homem machista, que é o Lula, né? Colocada lá na marra, não tinha preparo, né? O governo dela foi um vexame, ela virou uma piada pronta. E eu sou um humorista, na verdade, e a Dilma é uma piada pronta, e fui fazer humor sobre a Dilma. O Não é a Mamãe é um livro, assim, é um livro, de fato, de crônica de atualidade, em que mostrava justamente essa situação que a gente entrou. Assim, o Lula, ele até poderia, eu sempre digo, né, que o início do primeiro governo Lula foi um início pródigo também. O primeiro governo Lula, na minha opinião, ele consolida o Plano Real depois das crises do final do governo Fernando Henrique. Para mim, ali era o final feliz. O Lula, um representante do povo, querido pelo povo, e é assim que funciona a democracia, montando uma grande equipe econômica que ele montou no início, e fazendo um governo pragmático, e botando dinheiro em política social. Para mim, era o final feliz. Eu acho que o Lula jogou fora essa chance porque ficou com medo disso não dar certo, ficou com medo das bases dele não gostarem, e cedeu ali o fisiologismo. Sobre o impeachment, o governo caiu de podre, né? Assim, ele, de fato, tinha ali já quase década e meia de roubo, né? Porque foram aí uns 2 anos de bom governo Lula, no primeiro. Depois, quando começou a questão do mensalão, eles acharam que não voltavam mais a um caminho virtuoso, que, na minha opinião, eles trilharam no início, e aí dobraram, triplicaram a aposta no fisiologismo, né? Então, a Dilma já era ali o terceiro tempo da aposta dobrada. Eu nunca acreditei no governo Dilma, não por ela, até assim, a falta de capacidade dela poderia ter sido superada por uma circunstância, por uma equipe e tal, mas o momento histórico ali já estava podre por causa do governo. Então, eu acho que cai de podre. O processo de impeachment, propriamente, ele tem uma curiosidade, que o pedido aceito pelo Eduardo Cunha não contemplava o petrolão, né? E isso foi um absurdo, porque no pedido de impeachment, lá do Hélio Bicudo, tinha as pedaladas e tinha a Lava Jato, né? E o Eduardo Cunha não aceita a parte da Lava Jato, ele aceita a parte das pedaladas,
que eu acho que é mais do que suficiente para aprovação do impeachment, porque, de fato, eles pegaram as grandes instituições, o Tesouro, o BNDES, a Caixa Econômica, etc. e tal, fizeram uma FUA, que eu chamava até de contabilidade criativa, e destruíram, de fato, aqueles alicerces da responsabilidade fiscal criados lá atrás, no período Fernando Henrique. Então, mas como você disse, é técnico, mas também é político, porque a Lava Jato era a sombra também empurrando. Eu não sei se fosse só a técnica da pedalada, se ela teria caído. Manual do Covarde. O subtítulo é Do Palácio à Cadeia Sem Tirar as Máscaras. Do que se trata? Eu sei, mas fala aí. O manual é outro como assim, eu tenho feito de vez em quando, que é uma crônica em prosa da atualidade, né? Então, eu fui pegando aquela questão do Lula, que era no imaginário, né, Erlângea? No imaginário brasileiro, o Lula era imune, né? Era imune à justiça. Todos nós achávamos, eu também achava, que a força do mito do Lula tornaria impossível que ele sequer se tornasse réu. E eu lembro bastante de pessoas que eu respeito dizendo: Lula não vai ser nem indiciado nunca, né? Para nada, porque de fato a força era muito grande. E quando eu vi isso começar a acontecer, através da Lava Jato, eu comecei a achar que tinha uma história peculiar ali. E então, quando o Lula é preso, em 7 de abril de 2018, né? E eu estava fazendo o livro ali, tipo, em tempo real, praticamente, como se faz muito nos Estados Unidos, né? Tem esse negócio da crônica política em cima do lance. Então, eu vi assim, bom, eu vou contar a história de como é que eu vou dizer, assim, de uma covardia que se desmanchou perante as instituições que funcionaram, né? Então, a covardia do Manual do Covarde era essa defesa intransigente do Lula como o cara ungido e o, digamos, né, o embaixador da bondade, que ele poderia ter sido, chegou a ser no início, mas ele jogou fora. E depois que ele jogou fora, a gente viu uma parte da elite esclarecida brasileira e instituições multilaterais também, tipo Nações Unidas, Anistia Internacional. A gente viu uma série dessas instituições relutando, né? E relutam até hoje, na verdade, né? Em perceber, em admitir os crimes cometidos pelo Lula. E os covardes, para mim, são esses que seguiram essa mesma linha. Né? Assim, olha, nós temos um clube aqui que tem um emblema, que tem aqui um pastor, que é o Lula. Como a gente vê no jornalismo, tem, na arte tem, não sei o quê. Quer dizer, você elege ali aquele cardeal e todo mundo tem que dizer amém para aquele cardeal. Às vezes isso é até saudável, né? Quando a referência é boa, permanece virtuosa, beleza, vamos pegar aquele ícone e vamos cultuá-lo. Mas no caso do Lula, não. Então, eu lembro uma vez na Flip, na Flip, acho que de 2018 mesmo, depois que o Lula foi preso, tinha vários movimentos lá de Lula livre, Lula livro, né? E eu acho isso uma covardia, eu acho isso um cinismo, entendeu? Então, o Manual do Covarde é isso. Agora, eu falando aqui, parece que o livro é sisudo, é um de acerto de contas, não tem nada disso, eu também não estou aqui para enquadrar ninguém. Então, eu vou fazendo o meu humor, eu sou um humorista, na verdade, eu vou fazendo o meu humor ali, vou brincando, vou dizendo, né, a OAB está achando que o Lula está muito bem, está acima da lei, e por aí vai. Olha só, ele foi condenado até em segunda instância, então é além do Moro. Nós não somos juristas, mas assim, você acha que tem alguma prova material, que geralmente é necessária, que justifique a condenação? Não estou assim, a justiça
Lá no Brasil meio que mudou isso, mas assim, o ônus da prova cabe a quem acusa. Você acha que a segunda instância achou que sim, mas você acha que tem coisas sólidas de que ele pessoalmente se deu bem com corrupção? Não, tem um caminhão, né, Erlângea? Tem um caminhão, tem um Brasil de provas, né? É isso, eu, né, tenho esse duro ofício de ter que ler essas coisas. Os processos são perfeitos, né? A demonstração do apartamento como uma propina em relação a contratos para a OAS, isso está perfeitamente demonstrado, não há dúvida alguma, né? Eu acho que, enfim, é aceitável que se questione, porque a gente não quer também né, fazer justiça na marra, no grito, mas o Lula ele é réu em mais 8 processos, além dos 2 que ele está condenado, e são todos robustos. Tem o Lula triangulando com a Odebrecht e o BNDES em Angola, né, a aprovação de crédito especial para obras em Angola da Odebrecht, através de conluio com o BNDES. Eu conheço, tem da venda de medida provisória. A gente sabe, o Marcelo Odebrecht redigia a medida provisória do Lula. Então, assim, não... Mas sim, ele se beneficiando materialmente desses esquemas. Sim. O triplex era o quê? Verbas para o fundo, a casa de campo. Ele enriqueceu, os filhos enriqueceram, tem prova do filho rico com triangulação lá com a Oi. Tem um caminhão de provas. Eu acho que, assim, é claro que se você me perguntar qual é o patrimônio do Lula hoje, eu não sei. Eu acho que a justiça também não sabe exatamente. Mas o que eles fizeram, que eu acho que é perfeito, é procurar e indicar os fatos, os eventos onde ele se locupletou, né? O triplex, em relação à quantidade que foi roubada na Lava Jato, ele é um troco, né? O sítio de Atibaia também é um troco. Mas é isso, são as demonstrações de que houve propina e que o ex-presidente Lula recebeu propina. Eu acho, para o meu gosto, tem que mostrar muito mais. Aparece, por exemplo, aí o espólio da dona Marisa Letícia, por exemplo, são todos valores exorbitantes, absurdos e incompatíveis com a vida que eles levavam e com a receita que eles poderiam ter. Então, é uma roubalheira obscena. E, para o meu gosto, eu acho que tem que demonstrar tudo, não que eu tenha uma prevenção contra o Lula. Eu vou dizer para você, com toda franqueza, eu não tenho nem raiva do Lula. Assim, eu acho que ele é um infeliz, né? Ele é um cara que é simpático, que tem carisma, que podia ter levado o Brasil a um grande ciclo de crescimento, e ele pensou pequeno. E eu não quero, as pessoas dizem, eu quero que o Lula apodreça, eu não quero nenhum mal, eu quero que ele pague, né? Eu acho que ele tinha que estar preso, ele saiu numa manobra do STF casuísta, e ele tinha que estar preso, ele tem que pagar, mas não porque eu queira que ele sofra, é porque assim é o Estado de Direito. Quem fez tem que pagar, senão todo mundo pode fazer. As pessoas estão aqui fazendo muita pergunta, eu não costumo ler comentário, não, mas calma, eu vou tratar de outros assuntos. Já estão até discutindo eleição nos Estados Unidos. Daqui a pouco vão querer saber o que você acha que tem vida em outro planeta. Ó, não há a menor dúvida, ainda mais como jornalista, está precisando fazer alguma coisa? O pessoal está reclamando muito da tua imagem. Você está com Wi-Fi, está com 4G, está com o quê? Espera aí só um instantinho, Erlângea. Só um instantinho. Tudo bem. Mas vê se você consegue melhorar a imagem. Você está com 4G, Wi-Fi, o que está? Vamos esperar. Eu passei para o 4G agora. Vamos ver se melhora. Melhorou! Opa! Eu não estou preocupado com a sua imagem, não. Estou preocupado com a sua imagem física. Melhorou, Erlângea? Não, agora está perfeito, cara. Está perfeito. Assim, nem vamos tratar disso, mas é claro, eu sou a favor. Não é nem que discutir, mas a privatização aqui no Brasil foi curiosa. Foi curiosa porque... Não, estou dizendo que privatização é curiosa, que o telefone virou uma coisa universal, só tem que não funciona.
não funciona. Mas vamos voltar para a entrevista. Ah, Naturalmente, chegamos na Lava Jato. Eu dizia que eu, como cidadão e como jornalista, serei favorável a qualquer movimento para atacar a corrupção, especialmente a corrupção pública. A Lava Jato, duas coisas. Primeiro, o Moro, em alguns momentos, não extrapolou, assim, divulgando gravação, dizendo que sabia que estava fora da permissão, mas que era de interesse público. E também não ficou muito focado no PT. Eles argumentam que era mais fácil eles lidarem com um partido que estava no governo do que até tratar de casos já com decurso de prazo. Não ficou meio parcial essa Lava Jato? Elângela, eu não acho. Assim, o que aconteceu, acho que eu já fiz todas as ressalvas aqui, do quanto eu achava que o PT podia ter dado certo, do quanto que eu acho que o Lula era super legítimo. Eu torci pelo Lula. Aliás, eu defendi o Lula no início do governo dele, por incrível que pareça, porque esses que eu chamo de covardes já estavam ali dizendo não, que o Lula vendeu a alma ao capital, que o Lula é entreguista. E eu defendi o Lula quando eu achava que ele estava fazendo a coisa certa. Então, estou bem à vontade para falar disso. Assim, eu nunca procurei uma associação, sabe, direta com ideologia. Acho direita e esquerda uma bobajada. Então, a Lava Jato foi necessária porque, de fato, o que aconteceu depois com esse grupo foi obsceno, né? Quer dizer, e eu chamo de covarde porque é isso. Porque se você é um autoritário manifesto, entendeu? Você assume o teu mal. Você diz o seguinte, olha, é o seguinte, quem manda aqui sou eu e eu vou botar para ferrar, né? Mas o lulismo foi outra coisa. Até hoje ele está aí, é um bibelô, é um fofo, né? E você não tinha como atacar o Lula e o petismo, porque era a Dilma que era mulher. Então você fala um governo escandaloso, absurdo, coalhado de corrupção por todos os lados, de inépcia, de um desastre, né? De novo, elogiei o início do governo Lula, então eu posso falar que é um desastre, porque não é partidarismo, é um desastre. Mas eu estou na Lava Jato. Na Lava Jato. Lava Jato. Quem do PSDB, Peixe Grande, pegou. Eu estou falando disso, eu estou falando justamente disso. Quer dizer, o tamanho dessa venda do Estado brasileiro foi feito pelo PT. Entendeu? Então você não vai ver em mim assim, não, o Alckmin é legal, o Serra é legal. Eu já acabei de dizer que o PSDB não tinha pouquíssimo a ver com o Plano Real. Então eu acho o PSDB uma porcaria também. E tem lá, e o Serra está respondendo aí para a Justiça, o Alckmin, não sei o quê. Mas nada é comparável, Erlângela. Né? Eu acho que eu já fiz aqui todas as ressalvas da minha independência. Nada é comparável com o que foi feito pelo PT no centro do poder. O que eu posso fazer? Eles tinham tudo para fazer bem e fizeram muito mal. E o que foi montado ali não se compara. As pessoas falam, eu vivo dizendo, né, o maior assalto da história. As pessoas dizem, não, isso é retórica. Não é retórica, não. Porque eles, de fato, pegaram o centro do poder e fizeram um sistema de corrupção, desde o Mensalão e no Petrolão foi muito exacerbado, em que o dinheiro do Estado ia diretamente para o partido. O Marcos Valério começou com isso lá atrás e depois os tesoureiros, o Delúbio, o Vacari. Né? Quer dizer, eles instituíram um sistema de corrupção dentro do Estado brasileiro. Não tem nada a comparar perto disso, né, na história. Então, eu acho que a Lava Jato, e eu não sou lavajatista, né, como se diz de uma maneira pejorativa, porque sempre que aparecia o Dallagnol dizendo a Lava Jato vai acabar. Quando aconteceu, por exemplo, no governo Temer, uma tentativa de golpe de Estado, e ali através do Rodrigo Janot, que inventou uma delação ali com o Joesley, não sei o quê, eu acho que o lavajatismo, o Janot tentou ser um lavajatista, no bom sentido para ele, o Dallagnol achava aquilo bom, e eu achava muito ruim. Então, assim, se você me perguntar aonde a Lava Jato derrapa, eu acho que é nesse tipo de lavajatismo. Não, 10 medidas, vamos limpar tudo, não. Isso eu já acho que é quase um positivismo estranho.
Mas naquele momento de tirar o PT do poder, eu acho que ela foi pródiga, porque o tamanho do problema é só realmente você vindo com um foco muito claro, né? Aquele negócio do PowerPoint do Dallagnol, né? E eu já falei que eu acho o Dallagnol uma figura que agiu muito bem ali como procurador, mas também um cara que, inclusive, se afastou agora, um cara muito espetaculoso. E teve eu já tenho crônica minha desancando o Dallagnol, né? Falando o lavajatismo, aquele negócio, o fascínio dele pelo Rodrigo Janot, que eu acho que é um impostor. Então, eu acho que é por aí que erra. Agora, naquele momento, tinha que mostrar que o Lula era o centro do negócio, porque até, para mim, como símbolo, era isso. Qualquer um poderia cometer desvios sob o guarda-chuva do Lula. E o sistema era muito bem feito, porque nunca chegava no Lula. Né? Quando fosse implicar o Lula, tinha aquela retórica... Travou. Ninguém acerta as telecomunicações no Brasil. Vamos esperar que uma hora ele volta. Alô, Fiuza. Caiu o Wi-Fi, agora caiu 4G. Uma hora volta. Ó, saiu, ele vai voltar. Um momento, pessoal. Temos tempo, hoje é feriado. Eu só pediria para não fazerem comentários ofensivos, porque o Instagram ele derruba a live. Não é contra a liberdade de expressão, mas vai ser ruim, porque vão derrubar a live. Quem tiver opinião, claro, manifesto, tiver pergunta, mas ofender, só para dar... Fica a dica, como diz o Fiuza. Não tem que convidar, não. Ele tem que entrar de novo. Ele saiu, tem que esperar ele entrar. Eu estou aberto. Guilherme, opa, passou aqui. Não. Fiuza, pede para voltar. Não é pede para sair, não. Pede para voltar. Não, aqui não derrubaram, não. Se fosse para derrubar, derrubava aqui. Ai, ai. As plataformas são comunistas. Não acho que sejam, não. Acho que elas são bem capitalistas. Vamos voltar. Não derrubaram a live, não, gente. Não precisa ficar com esse pensamento conspiratório. É que é ruim mesmo. 7 pessoas enviaram. Como é que eu vou ver aqui? Vamos ver as solicitações, se tem os fios aqui. Tem ele aqui. Vai voltar. Não, já voltou, pessoal. Calma. Já tinha teoria persecutória aqui que derrubaram a nossa live. É que é ruim mesmo. O sistema de telefonia e internet. E mais, disseram que a plataforma é comunista. Não, é bem capitalista. É bem capitalista. É bem capitalista. Você estava falando da Lava Jato, das críticas a alguns personagens da Lava Jato. O Moro. Você não acha que, por mais que ele... Ou ele foi muito ingênuo em achar que com o Bolsonaro ele ia continuar nessa cruzada contra o mal, ou foi por poder. De qualquer maneira, não é muito estranho, porque, inevitavelmente, ele contribuiu, mesmo que seja involuntariamente, pela eleição do Bolsonaro, inviabilizando o Lula. O que você achou dele ter ido para o governo do Bolsonaro? Erland, só para te dizer, antes de tudo, a questão técnica das conspirações, que eu voltei aqui para o Wi-Fi, tá? Então, tá. Talvez tenha piorado um pouquinho. Não, tá bom. Agora tá bom. Legal. Também acho muito estranho todo o movimento do Moro. Assim, quando ele
anunciou que iria para o governo, eu pensei, bom, esse cara é um missionário. Eu já achava isso, porque a gente tem que reconhecer que o Moro, as brigas que ele comprou, o fato de levar empreiteiro para a cadeia no Brasil, que eu lembro, trabalhando no Jornal do Brasil, nos anos 80, assim, uma das coisas que se falava assim, duvido acontecer de empreiteiro preso aqui. Eu ouvi isso a minha carreira toda, ouvi no Globo, isso aqui era sempre que se falava dentro de redação, né? E ele comprou brigas muito grandes e, de fato, a vida dele nessa encarnação está comprometida com essa luta que ele assumiu. Então, um cara com esse tamanho de abnegação resolve ir para o governo Bolsonaro num momento de total conflagração, o país dividido, polêmica para um lado, polêmica para o outro. Eu falo assim, bom, ele está apostando que vai ter, né, quer dizer, que vai levar, eu achava que ele ia para o Supremo, né? Eu pensava assim, bom, o Ministério da Justiça é um degrau, daí o Moro vai para o Supremo e vai botar ali o espírito público dele, né? Aperfeiçoamento institucional por dentro, né? Eu tive essa inocência, né? Tive essa fantasia em relação a isso. E eu acho que eu estou contigo, assim, eu acho um movimento que hoje em dia eu acho estranho, não entendo direito, acho que o olho dele cresceu, os movimentos seguintes dele são muito inconsistentes, né? As coisas que ele vai dizendo, ele vai, volta. Ele no governo ele foi também um pouco lavajatista nesse sentido pejorativo que a gente está falando, né? Meio assim, tipo, né, a gente sabe o que é o Congresso Nacional, né? Então, aquilo ali é isso, você dá os anéis para não perder os dedos, você faz concessões, é a política, né? E o Moro sempre ali, quase como um boneco, né? Ali assim, não, se não aprovar essa parte aqui não serve, tarará. Eu já estava achando ele pouco esperto para o cara muito esperto que eu achei que ele era durante a Lava Jato, que ele foi muito esperto, além de um bom juiz, na minha opinião. E aí os movimentos depois seguintes, né, dele até hoje, eu acho que são ridículos, né? São movimentos assim parece que ele tem um péssimo marqueteiro, e você entende disso, você é o papa disso, porque você fez isso dentro da TV Globo maravilhosamente bem, você entende o que é uma comunicação para a população, e ele faz isso muito mal, quer dizer, eu já falei algumas vezes isso, falei, Moro, ninguém te reconhece nessas postagens empáticas, entre muitas aspas, que você faz, se cuida e não sei o quê, e tarará, não é o Moro. O Moro, que poderia ser, e talvez fosse um cacife político para ser presidente, era aquele juiz austero, careta, durão, não sei o que, econômico e tal. Então, eu acho também que o Moro... eu também não entendo, não. Acho que ele se desmanchou, não sei se o olho dele cresceu, se alguém prometeu alguma coisa para ele, também não quero ser leviano aqui. Fala que o Brasil não é para principiantes. Brasília, então, não basta ser um grande juiz. Bom, Fake Brasil. Vamos seguir pelos livros. Qual é a história do Fake Brasil? O Fake Brasil foi um convite que eu recebi no momento que eu não queria fazer livro, porque, enfim, você também é um autor que vai procurando levar o teu trabalho para o lado autoral, você é um dramaturgo e tal, e eu também atuo dessa forma e prefiro atuar dessa forma. Os projetos que me interessam cada vez mais são os meus projetos de roteiro, de peça, de cinema, mas eu estou assim meio... eu acho que com coisas a dizer sobre o que se passa na política brasileira. Não estou dizendo que as coisas sejam boas e sejam certas, mas eu acho que eu tenho que dizer. Então, ainda há essa existência. Só que eu estou querendo parar de falar de política, entendeu? Assim, o meu sonho é me mandar dessa função, porque é muito chato, porque tem muita estupidez, tem muito mal entendido.
E então eu estava justamente nesse movimento quando veio o convite para livro e livro de realidade contemporânea, e eu não queria fazer. Aí veio a pandemia, e aí eu comentei para os editores, quem me fez o convite foi o Marcos Torrigo, junto com o Pedro Almeida, que são editores da Faro Editorial, que eu não conhecia. Eu disse para eles, olha, eu já estou querendo me afastar disso aqui, e agora com a pandemia é muito baixo astral, a realidade muito pesada. Eu lido com humor, com sarcasmo, não vai ter clima para isso. Aí, no decorrer da pandemia, qual não foi a minha surpresa ao ver que os meus queridos covardes, que eu chamo de covardes, né? Os falsos virtuosos, aqueles que são tarados por afetar uma virtude, uma grandeza que não tem, foram para a linha de frente chamar todo mundo de criminoso. A gente viu coisas horríveis acontecendo aí de patrulhamento, né? Passava alguém de bicicleta, o cara fotografava lá, expunha na rede social, olha aqui, não tem empatia, não sei o que lá. Eu não tenho nenhum juízo de valor aí, porque é tudo difícil de entender, acho que muita gente talvez não tenha feito por mal, mas eu comecei a perceber que ao longo da pandemia havia uma nova crítica sarcástica para se fazer, né? Que é justamente daqueles que apareceram ali para ser... eles são os obcecados pela ética cenográfica, né? São obcecados, eles querem parecer éticos de qualquer maneira, ou dizendo que é bonzinho, que é contra o racismo, que é a favor dos gays. São os idiotas, né? Que jogam meio século de civilização, de conquista civilizacional fora. E aí veio a pandemia, todo mundo até hoje tentando entender, né, como é que é esse percurso do contágio, o que é melhor fazer, como é que é melhor tratar. E a gente viu de novo esses fanfarrões da falsa ética aparecendo numa de acusar todo mundo, né, numa de dizer que viu a luz, que sabe qual é o caminho. Tem, né, Erlângea, essa parte do isolamento que talvez tenha sido necessário em parte, mas que serviu muito para justamente isso que eu digo do patrulhamento, né? Assim, da vontade de dizer assim, olha, qualquer ato seu em sociedade poderá ser usado contra você, né? Uma coisa meio assim. E eu não estou falando... Você não é um crítico do isolamento. Você está acha que tem que ter, ou você está criticando quem está explorando politicamente isso? Isso, eu não sei o que tem que ter. Quer dizer, na verdade... Você não é contra o isolamento? Não, eu acho que a gente, assim, quando você tem qualquer mal contagioso, é claro que as pessoas se aglomerarem, né? Isso é um bom senso, né? Se aglomerarem, não tomarem esses cuidados, você vai aumentar as possibilidades de contágio, né? Então, eu acho que sim, mas eu quero dizer para você que eu não sei o que é melhor fazer. Só que eu acho que o mundo, até hoje, também não sabe exatamente o que é melhor fazer, porque são experiências variadas, né? Uns trancaram mais, outros trancaram menos, uns deixaram circular um pouco. Eu, assim, só para não avançar demais numa coisa que eu não sei, e como eu já comentei com você, eu tenho praticamente só dúvidas, eu tenho certeza de que é muito importante proteger quem a gente já sabe que são os mais vulneráveis, né? Isso eu me ressinto. Eu acho que faltam políticas para proteger rigorosamente aqueles que a gente sabe que são os mais vulneráveis, e a gente sabe que a ocorrência, né, da pandemia é muito concentrada nesses grupos, o que seria até um facilitador em termos de política pública, mas as autoridades não estão seguindo esse caminho, aparentemente, né? Aí, enfim, deixo a minha interrogação, né, sobre as questões do confinamento total e tal. Mas aí é exatamente isso que você disse, quer dizer, a crítica no Fake Brasil não é só sobre isso, é sobre muita coisa, mas passa a ser aqueles que fingem ter as certezas, né? Então, não é que eu tenha a receita do que é para fazer, eu não sei o que é para fazer, mas assim... tem aqueles que aparecem dizendo que sabem, e eles não sabem, né? A ciência não demonstrou ainda exatamente qual é o comportamento social exato, adequado, a questão dos transportes, por exemplo, que nunca pararam, né? Isso fica hipócrita numa determinada situação.
E aí entra também um pouco aquela questão das checagens, né, dos checadores. Eu não sei, você como jornalista de origem, né, como é que você vê esse fenômeno. Mas ele entra um pouco também nessa linha assim, temos um truque novo, que é chamar de fake news todo mundo que diz o que a gente não está querendo que seja dito. E eu tenho a impressão de que isso está acontecendo. Então, os checadores, eles checam só um determinado tipo de assunto, que, na minha opinião, é o que está na cartilha politicamente correta. Eu acho que a origem está sempre aí, né? Nessa suposta ética progressista, que eu acho que é só mercado. Então, aparecem os checadores. Eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que trabalha numa agência, que inclusive me procurou num gesto muito legal assim de troca de ideias. E eu falei para ela, olha só, eu acho que a conformação do princípio está equivocada na origem, porque é muito presunçoso você checar o que é falso e o que é verdadeiro. Tudo bem, se você disser assim, não, sei lá, o resultado da final da Copa do Mundo, Brasil e Itália, em 1970, foi 2-0 Itália. Aí você chega e diz, não, vou checar aqui, foi 4-1 Brasil. Né? Tudo bem, isso é a objetividade da objetividade seria ótimo. Só que eles atuam na subjetividade. Né? Tem uma série de coisas que eles se dispõem, se propõem a checar, que tem subjetividade. Então, qual era o meu comentário? Faz o que faz. Quando eu comecei no jornalismo, o departamento de pesquisa do jornal era um negócio importantíssimo. Era um lastro intelectual e cultural do jornal, que ali estavam, né, no departamento de pesquisa, grandes intelectuais que faziam esse trabalho. Eles vinham para a redação com o background dos assuntos, bota em perspectiva e tal, isso internamente no jornal. Eu dizia, por que vocês não fazem um super serviço assim, público? Em vez de você ir lá botar o dedo, inclusive se arriscar, porque volta e meia eles vão lá, botam o dedo, dizem que é falso e não é falso. Né? Eles estão numa zona cinzenta de subjetividade. Por que vocês não fazem isso? Vocês não veem, esse assunto aqui que está exposto desta forma, tem o background aqui. Pau! E se for um erro manifesto, flagrante, o background vai mostrar. E você vai dar à sua excelência, o consumidor de informação, a possibilidade de discernir. Então, o Fake Brasil vai um pouco nessa linha, porque eu disse isso para essa pessoa, eles continuam muito arrogantes, apontando o dedo para todo mundo. É sempre uma checagem que se quer de esquerda, e eu nem acredito nisso. Né? Eu acho que é uma cartilha politicamente correta, que, infelizmente, boa parte da grande imprensa mundial entrou. Né? Você falou que tinha gente perguntando aí sobre a eleição nos Estados Unidos. Né? A conduta da imprensa nos Estados Unidos é ridícula hoje. Né? É ridícula. Ela virou um militante do Partido Democrata. Né? Isso é muito ruim para a imprensa. Está todo mundo vendo o New York Times, o que ele está fazendo. E eu, como jornalista, só olho e falo, pô, que pena. Né? Que pena que referências dessa, com esse valor, com esse quilate, estão caindo nesse negócio. Então, já estão me chamando de comunista. Eu não vou fazer pergunta. Agora, assim, como virou mesmo, a referência que a gente fala, não ria, um fla-flu, por você ter essa posição, você acaba sendo identificado com o Bolsonaro. Te incomoda isso? O que você acha do Bolsonaro? Me incomodaria. Eu acho que é um mal-entendido e me incomodaria. Mas eu também, assim como você, com uma pessoa pública e tal, chega uma hora que a gente deixa para lá, né? Assim, tipo, se a gente ficar tentando correr atrás da nossa imagem, né? Você não é, como se pergunta, você não é Bolsonaro. Eu sou Guilherme Fiuza, né? Assim, e olhe lá, eu acho que assim, o governo Bolsonaro, a gente estava falando, né, que eu acho que eu como crítico, como cronista, assim, 99% da minha crônica é contra o hipócrita. Né? Então, é isso que eu digo. No início do governo Lula,
eu defendia, não é que eu fosse Lula também ali, né? Eu defendia aquela oportunidade. Eu acho que o país tem muito sofrimento, o país tem muita coisa para fazer, não pode perder oportunidade. Então você tem que ter um nível de união, um mínimo nível de união, que o Brasil não tem. O Brasil não consegue ter, o Brasil não consegue pensar em união. É sempre uma malandragem, é sempre o meu grupo agora vai passar por cima do outro. O Lula chegou a pensar grande, chegou a pensar em ser o presidente da União, tanto que ele fez um início pragmático. E ali eu via uma oportunidade. Eu falava assim, pô, final feliz, como já disse aqui. Né? Temos uma equipe que sabe trabalhar, que sabe fazer conta e que quer levar o país adiante. Sempre que acontece isso na política brasileira, eu tento fazer um apelo desesperado à opinião pública que vá junto, que se reúna, entendeu? Vamos dar... Assim, a gente tem que ser, porque ser contra o governo é muito fácil. A coisa mais fácil do mundo é ser contra o governo. Né? Você joga a pedra... Mas deixa eu ser um pouco mais incisivo. Você falou que tem hora que você cansa de querer desligar, separar a imagem do outro, mas assim, eu se fosse não fosse um adepto de um determinado político e fosse identificado como seguidor ou algo do gênero, eu iria esclarecer. Eu acho que você deu uma volta aí, eu queria saber o que você está achando do Bolsonaro. Não, eu estou esclarecendo para você, porra, estou aqui, né, posso tirar minha camisa, que se você achar que eu não estou sendo transparente. Não, é que você voltou para o Lula. O Lula eu já entendi. Não, eu fiz um paralelo. Elange, eu fiz um paralelo. Eu via uma oportunidade ali, eu vi uma oportunidade com o Lula, portanto. Não vi com o Dilma. Eu vi com o Temer. Eu vejo com o Bolsonaro. Né? Eu estou fazendo essa contextualização. Eu não sei se isso é suficiente. Né? Agora, eu acho que você tem uma equipe montada que sabe trabalhar. Isso é 100% do que me interessa. Você acha que o Guedes está indo bem? Sim, o Guedes é o melhor que a gente pode ter. Né? Ele é preparado. O que eu posso dizer do Guedes? Ele é preparado, mundialmente reconhecido como alguém capaz de gerir política macroeconômica, é mundialmente reconhecido como alguém com uma compreensão mais do que isso, antropológica, quase de uma sociedade, é um estrategista. E eu fico também à vontade para dizer isso, porque eu não conhecia o Paulo Guedes. Então, eu achava que Paulo Guedes com Bolsonaro, até as portas da eleição, eu achava que isso era uma aventura. Então, eu fico muito tranquilo para falar disso, porque, para mim, Bolsonaro era um gueto ali folclórico e Paulo Guedes um rico vaidoso. Só que não é isso. O que eu posso fazer? A realidade me desmentiu, me deu um tapa na cara, e os caras têm uma boa equipe que sabe fazer. E 100% do que me interessa em política, como comentamos há pouco, é um assunto que eu quero deixar de tratar. Pode parecer que eu estou fazendo um doce aqui, mas não estou. Eu sou um escritor. Eu entendo. Eu quero deixar de tratar de política. Então, agora, o que eu vejo é o seguinte. Quando há oportunidade, aí você tem, né, quer dizer, a área de infraestrutura. Ele escolheu lá o Tarcísio Gomes de Freitas. Né? Eu não sabia o que era o Bolsonaro. Para mim, o Bolsonaro poderia ser um governo folclórico, um governo Dilma, porque eu achava até o ano da eleição. Eu não sabia nada. Mas se ele bota o Tarcísio lá, que é um cara que tem um plano respeitável de reforma de infraestrutura, que é um cara que coloca uma estrutura de salvaguarda contra a corrupção no maior foco de corrupção da história, que é o DENIT, eu tenho que olhar e falar assim, pô, esses caras estão trabalhando, esses caras sabem fazer. O governo é maravilhoso, as questões, o folclore que permanece, as disputas, direita e esquerda, evidentemente que não. Mas, por exemplo, no período do Temer, né, só para continuar com o paralelo, né, assim, sem querer fugir do Bolsonaro, mas assim, o Temer era muito estigmatizado. Era o vampiro, a mesma coisa, vampiro, o governo dos velhos, dos brancos, não sei o quê, tarará. A verdade
é que o Temer não montou o governo das raposas do PMDB, nem do vice da Dilma. Ele botou o Ilan Goldfein, o Meirelles, e o Ilan Goldfein foi o melhor central banker do ano em 2018. Eu olho sempre para isso, é isso que eu olho. E pagando este preço, eu também era associado ao temerismo, alguma coisa assim, como eu também fui associado ao lulismo no governo do Lula, no começo do governo Lula. As pessoas vinham e falavam assim, pô, como assim? Ganhou o Lula, tinha que ser o Serra. Eu dizia, tchau, Serra. Estou nem aí para o Serra. O Serra é um personalista também, tucano, acho o PSDB uma porcaria, como todos os partidos são. Eu estou olhando para quem quer construir, quem sabe fazer conta e quer fazer conta. E eu sei que é difícil, porque não dá para fazer um tratado aqui e o público nem está interessado também nesse tratado. Claro. Mas eu estou pegando alguns pontos que eu acho que são da racionalidade. Então, se você me dissesse o Bolsonaro vai ser substituído por um ser que vai levar esse pragmatismo adiante e vai corrigir as coisas, eu dizia, vamos embora. Só que a política é complicada, porque tem muito oportunista, né? Tem aí muita gente. E esse é o meu grande temor, sabe, Erlanger? Assim, esses personagens que têm uma prosa muito boa, mas que eles não sabem fazer. Eu costumo dizer assim, olha, período do PT, tira a ladroagem fora. Deixa só o que os caras poderiam fazer com a melhor das intenções. Eles não sabem. Bota o Mercadante para liderar uma política econômica. Isso é uma tragédia. Por quê? Porque esses caras são militantes. Só que eu sei que nessa encarnação eu não vou conseguir convencer todo o público de que é difícil analisar a política, é difícil analisar o governo. Né? Quem é que faz legal ou quem é que só fala legal? É muito difícil de você mostrar, mas nós temos essa habilidade porque a nossa profissão nos obrigou. Então, é isso. Eu vou olhando as oportunidades. Para mim, assim, em relação a Bolsonaro, por exemplo, se o que eu vejo de virtuoso e de oportunidade no governo se perder, para mim, tchau. Perdeu a graça, perdeu a oportunidade, né? Perdeu a chance. Então, eu acho que o Bolsonaro, por exemplo, ele atravessou a pandemia aí e dizem, eu não acredito muito em pesquisa, mas dizem que a popularidade se manteve, né? Até cresceu e tal. Isso é perigoso para ele, eu acho, por exemplo. Né? Porque daqui a pouco, não sei se isso vai acontecer, mas se ele achar que ele pode prescindir do Paulo Guedes, aí sim, aí, por exemplo, vou falar uma coisa só para ficar claro assim, a questão do Bolsonaro. Tem o líder do governo, chamado Ricardo Barros, que eu acabei de escrever uma crônica que é a Dilma do Bolsonaro. É um cara que veio, começou a falar, é um cara do Centrão, começou a falar de plebiscito, para tudo, vamos fazer um plebiscito. Eu falei, companheiro, não pode ser sério. Não pode ser sério. O país tem 1 trilhão de dívida. O país tem pessoas que não sabem o que vão comer em janeiro, que acaba o auxílio emergencial. O país não consegue fazer nenhuma reforma administrativa. Vem um personagem desse falar em plebiscito, que é uma coisa chavista de democracia direta, e o Bolsonaro não desautorizou. Então, isso, por exemplo, eu acho que é o fim da picada. Né? Se a tônica do governo vira isso, por exemplo, eu acho que está perdida a oportunidade, assim como aconteceu na época do Lula, para mim, vira crítica total. Algum dos pilares da campanha dele: combate à corrupção, não fazer a velha política e, na área econômica da reforma e tal, privatizações. Isso em uma dessas áreas ele está avançando, tá? Eu acho que está, Erlanger, não é, de fato, um governo... Como é que eu vou dizer isso para ficar fácil de entender? A máquina federal tem uma estrutura nova de prevenção contra a corrupção. Isso é fato. Assim, no momento que isso escorregar e virar um rolo, eu vou apontar, entendeu? Mas, assim, eu vejo, como eu falei, o exemplo do ministro Tarcísio, ou você sabe melhor do que eu isso, você chefiou jornal, eu nunca chefiei jornal. As obras na área de transporte, né,
elas, não que todas sejam, mas ali é um foco terrível, histórico de corrupção. Não é nada fácil, você é arriscado. E tem nesse lugar, que é um foco de corrupção, tem esse ministro que é um abnegado por lisura de processos, né? E a gente está aí no jornalismo ainda, eu estou querendo sair dessa crítica política, mas ainda estou. Então, eu preciso saber colher os dados e tal. Então, monta, de fato, uma estrutura forte contra os aproveitadores. Tem a questão do apadrinhamento político, que no primeiro escalão, nos principais ministérios, de fato não aconteceu. Então, eu acho que é isso, é um governo sem corrupção até aqui, até onde eu saiba, até onde ele saiba, não sei. Eu acho que vai bem. Eu acho que alguma coisa vai ter. É difícil você ter uma máquina toda imune à corrupção. Mas eu acho que são as diretrizes que você dá. Esse centrão, por exemplo, acabamos de falar, né? A gente não vai ser aqui a virgem do bordel. A gente sabe que você faz concessões, não sei o quê. Mas eu acho que é bem perigoso aí. Esses personagens que estão entrando, estão falando grosso dentro do governo, eu acho que isso pode ser o começo do fim, se não tomar conta, né? Em relação a privatizações, é uma agenda, eu volto a dizer, Erlândia, só para despersonalizar o negócio de Bolsonaro, bolsonarismo. É uma agenda do Brasil, anterior ao Bolsonaro. E eu acho que tem algo interessante, assim, só para também não fugir da pessoa do Bolsonaro, eu acho que é um homem rude, acho que tem 1000 problemas, mas tem um lado de simplicidade que me interessa e que é mais genuíno do que me parecia, eu tinha preconceito, que é ele chegar e dizer, eu não sabia nada, porque perguntaram para ele, mas essa agenda liberal, de repente você era um militar nacionalista, velha política, não sei o quê, de repente você vem com Paulo Guedes e tal, e Chicago, e Harvard, não sei o que lá. Ele falou, eu conversei com o Paulo Guedes, ele me explicou, eu acho que assim é melhor, é ele que sabe e eu confio nele. É uma coisa, a explosão do fenômeno Lula tinha muito disso. Muito do cara assim, do cara simples, mais inteligente, que sabe fazer e que tem a sensibilidade e que tem vontade de ajudar. Então, essa parte da reforma do Estado é uma agenda anterior que está sendo bem tocada. É difícil, porque o pessoal fala, não, mas eu quero comparar com o período do Fernando Henrique. Não, privatizou a Vale, não sei o que. Tudo bem, mas não tem mais a Vale para privatizar. Né? Na área de Petrobras. Está avançando. É porque a gente está num período de desinformação terrível também. Mas, então, no primeiro ano de governo, 150 bilhões de ativos privatizados. Isso era a meta e foi cumprida. Só que hoje em dia, na era dos checadores, que tem ali um viés, você não vai ver a checagem correta disso, né? Tipo, quando alguém diz, olha, não tem a agenda da reforma do Estado, no sentido do enxugamento, não está sendo cumprida. O bom checador tinha que chegar e falar assim, está sendo cumprida. É uma meta de 150 bilhões de venda de ativos no primeiro ano, cumprida pela equipe do Paulo Guedes, que tinha o Salim Matar, já saiu, etc. Tem o projeto de privatização da Eletrobras, que está colocado, está na pauta, privatização de Correios, e alguns outros, reforma administrativa e tal. O Erlândia, na minha opinião, isso é a agenda do Brasil, não é a agenda do Bolsonaro. E o Bolsonaro foi o último a embarcar nessa agenda, e ele mesmo admite. Não era a agenda dele, ele era estatizante. É uma agenda que o Temer retomou, o próprio governo do Lula levou, em parte, essa agenda adiante. Então, o meu pensamento, se é que você vai acreditar, realmente por projeto de construção. A gente tem que sair urgentemente dessa dicotomia, dessa fulanização e construir agora mais do que nunca, porque a gente levou um pancadão aí de pandemia e a gente precisa de união. Tem que esquecer isso agora. Não. Como cidadão, eu não estou tomando posição, mas mesmo que eu não concordasse, respeito contraditório. Acho que o grande problema no Brasil hoje é que as pessoas se matam.
desde que o contraditório não esteja saindo do caminho da democracia. Se fala muito desse governo, risco de democracia, fascismo. Você até fala uma coisa do antifascismo. Fascismo imaginário. Fascismo imaginário. A gente não está com esse risco por aí, não? Eu, até onde os meus olhos enxergam, nada. Mas o que você chama de antifascismo imaginário? Eles combatem o fascismo imaginário. Eles estavam aí... Eles quem, Carapalho? Pô, a gente vai entrar na patrulha. Se você quiser, eu começo a falar aqui. Não. É que se você começar a falar nome, vai explodir de xingamento aqui a minha live e aí o Instagram derruba. Mas se interromper. Eu chamo assim a resistência cenográfica também. Então, assim, eles quem? Todos os que querem se fantasiar de virtuosos a qualquer preço e há muito tempo. Né? Não é de Bolsonaro, com Temer já era assim. Até com o Lula também tinha, mas tinha menos, porque o Lula fazia mais esse figurino, atendia mais esse figurino do progressista, essas coisas não querem dizer nada. Né? Então, o que eu percebo, assim, é claro que a luta contra o autoritarismo, ela não só é fundamental, como ela é charmosa. Só que tem gente que só quer o charme e que está torcendo pelo autoritarismo, que está construindo aquele inimigo perfeito para poder vender a salvação. E isso eu acho uma coisa abjeta. Isso eu acho uma coisa de gente que realmente é pequena. E eu vejo isso demais. Então, assim, o Bolsonaro, volto a dizer, eu achava isso até as portas da eleição. Esse cara é uma aventura. Que loucura isso, não sei o que, tarará. Quando chegou ali na hora do vamos ver, tinha o Haddad, que era o suplente de presidiário, né? O candidato escolhido dentro da cela de uma cadeia de um homem que é um criminoso. E do qual eu já falei, não tem nenhuma raiva do Lula, nenhuma. Eu adorava o Lula como possibilidade de um Brasil emergente, estava ótimo, estava lindo, mas ele fez o que fez. Ele fez um sistema de corrupção que não está depurado até hoje. Como é que você vai eleger o candidato dele? Não dá para brincar com isso, na minha opinião. Então, ali eu fui ver o que era o projeto do lado do Bolsonaro. E, na situação que a gente vive hoje de pandemia, eu posso te dizer que nada... É um clichê, mas, enfim, está dentro da nossa conversa. Nada é tão precioso quanto a liberdade. Né? Não dá para brincar com isso. E, na pandemia, estamos, assim, sociedade, brincando com a liberdade, na minha opinião. Né? Ética, não sei o quê, tarará, tá, um patrulhamento severo, geral. E, enfim, não vamos entrar aí nas tecnicalidades. Mas, eu olhando assim, bom, se este governo de um militar, né, de um capitão do Exército, representar, eu vi algum sinal aí de supressão de liberdade, eu estou fora. Estive, estou e estarei sempre. Sempre. Alguém fala, algum fanfarrão fala de AI-5. Eu ia olhar o Bolsonaro imediatamente. O que ele vai dizer? Tem que desautorizar na hora. Na hora. E até aqui, o que eu digo assim, ele desautorizou sempre na hora. Ele sempre disse, quem fala em AI-5 está delirando. Não tem essa possibilidade. As instituições estão funcionando. A imprensa exercendo o seu direito, algumas, inclusive, fazendo uma oposição mecânica contra o fascismo imaginário. A imprensa é livre. E uma parte dessa imprensa que eu, né, nesse momento, não consigo respeitar, louca para dizer o fascista, o fascista, o fascista. E se tivesse um resíduo de fascismo, tá todo mundo em cana, com a quantidade de coisas que se falou. Tem gente dizendo que tem que arrancar a cabeça do presidente, jogar bola com a cabeça do presidente, não sei o quê. Está ou não está sendo possível falar isso tudo? Né? Então, eu acho que o Brasil é livre. O Brasil de hoje é livre. É a estética que você gostaria? Né? O Bolsonaro é a sua preferência estética? Não, porra. Não é minha preferência estética. Né? Eu acho folclórico, não sei o que, tarará. Mas é o cara que está lá.
o cara que foi eleito, que as pessoas quiseram votar nele, que não foi um golpe do WhatsApp, como uma parte da imprensa mentiu e continua tentando mentir, que a eleição não é orgânica. Isso é falso. O Bolsonaro é orgânico, né? Não é minha preferência estética, mas é orgânico, tem liga com o povo. A ascensão dele é democrática, não é culpa minha. Então, o que eu posso fazer é o seguinte: enquanto há liberdade plena no país, e aí tem, né, Erlange, a gente não vai nem entrar em todas as revanches que estão contidas também ali no bolsonarismo, que eu acho perigosíssimas, como, por exemplo, em relação à classe artística, né? Eu sou da classe artística e eu acho que as coisas aí estão muito nebulosas, né? Eu acho que não se pode brincar com esse negócio de estigmatizar a cultura e a arte, não pode entrar tudo roubanê, não sei o quê. Isso é perigoso. E eu acho que tem esse problema no governo e eu acho que é um grande mal-estar. Mas o que eu penso é o seguinte, eu falo, né, com pessoas que estão ali próximas da estrutura estatal, do fomento, não sei o que, o pessoal diz, não tem uma diretriz para abafar, para fazer um talibanismo de mediocridade e de deserto cultural. Tem, sim, uma política para recuperar, restabelecer os mecanismos. Então, ótimo, quero ver para crer. Mas, nesse ponto, eu acho que, de fato, tem um problemão. É claro que é uma resposta a uma parte da classe que também foi longe demais num lulismo que já não era mais defensável, na minha opinião, só que isso não interessa a ninguém como eu que quer construção, né? A gente precisa de um ambiente bom, de um ambiente de harmonização para você poder construir, senão é terra arrasada. Você falou em liberdade, eu vou ter que voltar para a pandemia. Então, deduzo que você seja contra a vacinação obrigatória. Erlângelo, o que eu vejo até aqui é que uma vacinação obrigatória tem que ter o lastro científico, né? Os que estão se apresentando como os salvadores de vida começaram falando em ciência e hoje eles são os místicos, né? Os místicos do lockdown. Você pega um estudo de Stanford mostrando 25 estados americanos. Os estados que mais trancaram não são os estados que têm os menores índices de óbitos. Então, esta experiência sem critério, tipo, corre todo mundo para dentro de casa, não funciona ao que diz a ciência no percurso do que ainda vai ser demonstrado. E o cara continua místico. Fica em casa, stay home, stay the fuck home. Se puder, fica em casa, que é um slogan problemático. Se puder, é uma concessão demagógica ao cara que está ralando no ônibus. Então, por que você não vai parar, ficar na frente do ônibus ali lotado, impedindo que ele circule, se você é um ativista? Então, tem muita demagogia. E na vacina, né, para minha nenhuma surpresa, estou vendo a mesma coisa. Quer dizer, a vacina tem que ser obrigatória pelas características dessa pandemia. Onde é que está a demonstração? Não pode ser uma aventura. Não pode virar tudo uma aventura com cara de ciência. Então, o grau de letalidade e os grupos atingidos não indicam que seja necessário obrigar toda a população a se vacinar. Até onde eu estudei até aqui. Grau de letalidade abaixo de 70 anos. 0,05 em média mundial. Abaixo da gripe sazonal. Por que você vai obrigar a população toda a se vacinar? A vacina, feita num ciclo tão curto quanto esse, é outra incógnita. A vacina do ciclo mais curto da história é da cachumba com 4 anos. Sarampo é 10 anos. Então, você vai... Que corrida é essa? Né? Então, volto, Erlange, era o meu ponto. O meu exercício da crítica está 99% contra as imposturas, contra a hipocrisia. Então, assim, você quer dizer que a ética de salvar vidas é a vacinação obrigatória? Demonstre. E não está demonstrado, né? Então, essa é a minha aflição nesse momento, porque é a sua live, dá para a gente falar aqui numa boa. É claro que tem um lobby gigantesco por essa vacina.
É evidente que tem uma perspectiva de grana incomensurável no horizonte, né? É lógico que tem, sempre tem, e também, como você falou aí, né? Ninguém é comunista aqui, e nem as plataformas, nem os laboratórios, né? Então, os laboratórios, então. A gente já está vendo, por exemplo, laboratórios fazendo um movimento para ter salvaguarda judicial em relação a questionamentos de efeitos de vacina. Isso é uma coisa, eu acho, quase de bandoleiro, né? Aí o pessoal lobby lá na OMS para pedir aprovação com 50% de eficácia, outra coisa que não existe. Absurdo. Como é que você vai aprovar, certificar uma vacina com 50% de eficácia? Eu acho que tem várias dessas propostas indecorosas, estranhas, apressadas, que, na minha opinião, indicam um lobby muito forte. Eu não estou querendo dizer que todas as pessoas que estão falando sobre a obrigatoriedade estejam compradas, né? Não é isso que eu estou querendo dizer. Algumas podem estar distraídas. Lúcidas não estão. Lúcidas não estão. Para você estar lúcido e defender a obrigatoriedade de vacina contra o Covid-19, você tem que demonstrar, companheiro, porque isso é muito sério. A gente está falando de liberdade, então vem o Aécio Neves, sai das catacumbas, para mostrar que eu não defendo Tucano também, nem Bolsonaro, nem nada. Vem o Aécio Neves das catacumbas, depois de cair em desgraça, proscrito, com um projeto autoritário, esse sim um projeto fascista, que é requerer o atestado de vacinação para uma série de atividades em sociedade, o que significa caçar a cidadania, né? Isso eu acho fascista. A não ser, Erlanger, que você tivesse a demonstração. E eu pergunto, fora o misticismo de um medo da gente nunca mais sair da Covid, eu não vejo a demonstração, né? Quer dizer, o tipo de contágio, os grupos vulneráveis, os grupos de risco, a letalidade, nada disso nos indica. É preciso vacinar todo mundo. Muito menos obrigar todo mundo a se vacinar. Então, quem ama a liberdade está estranhando essa campanha. Pelas suas críticas, você não reconhece a autoridade na OMS, na Organização Mundial de Saúde, né? Nem a OMS reconhece a autoridade na OMS, né? A OMS ela fez um papel horrendo nessa pandemia, com recomendações contraditórias, né? Assim, se tivesse tempo, né, poderia citar aqui meia dúzia de recomendações sobre o lockdown divergentes entre si, da própria OMS, né? Vou citar uma só aqui, funcionamento de escolas, por exemplo, né? Depois de afirmado aquele lockdown. Tudo bem, no início era uma hipótese, né? Esse vírus é como uma nuvem radioativa, se você botar o pé na calçada você pode cair duro. Tá bom, vamos todo mundo para um bunker. Não temos um bunker. Agora, ônibus circulando lotado, aí não dá, companheiro. Aí esse lockdown está furado. Imediatamente depois desse primeiro momento, apareceu o Tedros Adhanom dizendo que em áreas socialmente vulneráveis, ou seja, onde a criança eventualmente precisa ir à escola para comer, ele defendia que as escolas continuassem abertas, funcionando. Então, Erlanger, a Organização Mundial da Saúde, que acaba de dizer que o convívio, né, coletivo é proibido, né, é pecado para o tipo de contágio que existe, no momento seguinte ela diz, olha, mas se ele está com fome, a escola pode funcionar. Não, então é outro vírus que você está falando, não pode ser o mesmo vírus. Ele tinha que ficar em casa. Até porque eles foram vendo a hipocrisia de que os mais pobres, em casa, ficam aglomerados na maioria dos casos, né? E com menos condição de higiene do que na escola, ou que no trabalho da construção civil, por exemplo, né? Então, a OMS se desmoralizou ao vivo, e continua se desmoralizando, porque a gente viu, 2 semanas atrás, o David Nabarro, que é um diretor especial para a Covid-19, em inglês,
falando, olha só, o lockdown é uma medida devastadora para ser adotada de maneira pontual quando não tiver outro jeito. Como é que você pode ter uma organização que é referência de saúde e já foi, né? já foi eficaz nesse papel? Já confiamos na OMS. Então, o que eu vou dizer da OMS? Ela pirou, né? A OMS pirou. Isso para ser simpático. Fields, a gente ia ficar aqui o dia inteiro. Eu sei que você tem até problema de horário. Vou encerrar com uma pergunta que é padrão. Qual é o sonho que você imagina que vai ver se realizar em vida? A gente sair da tentação da falsa ética, sabe? Da grandeza cosmética. Por isso que eu digo, às vezes, assim, eu estou muito interessado... eu ando muito no Brasil nessa fase menos, né, por conta das limitações, mas eu sempre corri muito interior e tal. E eu acho que a gente está precisando resgatar um pouco a simplicidade, né? Que é o que está na base da democracia brasileira. Quando elege um Bolsonaro, quando elege um Lula, eu acho que o meu sonho, talvez, é que a empáfia da elite intelectual se desfaça, porque a gente precisa também da elite intelectual, né? Ela caiu numa tentação retórica, né? de afirmar grandezas superficiais, né? Cenográficas, como eu chamo. Então, o meu sonho é isso, a gente ter um tranco assim, de verdade. Eu espero ter umas pessoas que falam, né? Olha só, a humanidade tem ciclos e tem momentos de ruptura, né? Tem momentos de barra pesada. Há muito tempo que não tem, aí as pessoas falam, né, das grandes guerras, dizem que talvez esse seja o momento, né? Eu espero que não seja preciso, né, uma sacudida desse tamanho, mas o meu sonho, se é que eu posso resumir dessa maneira, é esse, assim, que a gente volte às raízes, né, da integridade e que a gente perca esse falso encantamento, né, em 1968 se diria com o charme burguês, né? A contracultura veio para chocar a burguesia. Então, eu acho que a gente está precisando, de novo, chocar a burguesia, mas nesse outro aspecto, né, dessa falsa afetação aí de progressismo politicamente correto. Te agradeço. Você me conhece, sabe o esforço que eu estou fazendo para não ficar debatendo com você, mas meu papel aqui é de entrevistador. Gostei muito de te rever. Espero que a gente se encontre o mais breve possível, sem esse vírus por aí. Te agradeço, tá, Fields? Obrigado. Eu te agradeço, Erlanger, o convite. Assim, para quem não sabe, dizer que você é mestre, né? Quer dizer, você é uma referência para mim no jornalismo. Né? Eu comecei ouvindo, né, grandes figuras do jornalismo, Evandro, Erlanger, e depois, para a grata surpresa, você foi para outras áreas, você foi para a dramaturgia, com todo o talento. Né? Nós tivemos bons momentos juntos com nossa turma lá do Domingos Oliveira, e dizer para você que eu sei muito bem, né, que você é um pensador, e agradecer a tua humildade, o teu despojamento aí para me colocar para falar. Imagina. Eu estou muito a fim de ouvir você e espero que isso aconteça oportunamente. Grande abraço. Um abraço, tchau. Tchau.